Temos um só pensamento nesta noite, que é voltado para o Senhor, uma só fé, um só Senhor, um só Espírito, um só batismo também, como está lá em Efésios, né? E quando o povo de Deus se reúne, a mensagem de Deus é para o seu povo. Deus ele preocupa em primeira instância com o seu povo. Tem muita gente que fala, pregar para crente é fácil. Não é fácil. Eles às vezes querem justificar o trabalho deles como se fosse superior de quem trabalha dentro da igreja. Não é errado trabalhar nos hospitais, nas cadeias, porém a mensagem de Deus é para a família de Deus, a família do Senhor, para a igreja. O apóstolo Paulo nos ensinou a fazer o bem a todos, principalmente os domésticos na fé. Nós somos os domésticos na fé. Então a mensagem de Deus é para o seu povo, é para a sua igreja. E a mensagem de Deus é para nós outros nesta noite. O Senhor já me deu a palavra, me revelou a palavra, colocou em meu coração. E interessante também a gente observar que o poder da palavra de Deus, ela vem através da transformação que temos. A palavra de Deus, ela pronunciada, ela não depende da minha argumentação, não depende do poder da minha retórica, da minha fala. Eu posso não ter estudo nenhum, posso nem saber o português, mas se eu honro a palavra e ela sai da minha boca, ela vai curar. Quem reclamou com Deus foi Jeremias. Jeremias disse: Senhor, eu sou uma criança, eu não sei nem falar. E Deus falou: olha, você vai falar a palavra que eu colocar na sua boca. Porque antes que tu formasse no ventre da tua mãe eu te conheci. E antes que saísses da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então Jeremias, você vê ali que ele queria recuar porque ele não tinha uma boa retórica, não tinha uma boa argumentação e não sabia comunicar direito. Mas ele estava vendo um ponto negativo, porque a palavra de Deus é independente da minha formação intelectual. E agora a gente já vê o oposto lá em Isaías 6. Quando Isaías recebeu o chamado, ele já ficou inspirado, falou: envia-me a mim, Senhor, envia eu. Não quero saber se eu sei falar bonito, se eu sei falar feio. Envia-me que eu estou preparado, eu quero falar da sua palavra. Então nós devemos se dispor com todo o nosso potencial, nossas qualidades, às vezes alguns defeitos, e prosseguir, e caminhar e falar da palavra de Deus. Porque sem a palavra do Senhor, também nada existirá, nada, não existe acordo. Tem que ter a palavra do Senhor. Fale feio, fale bonito, seja o que for. Devemos pronunciar a palavra de Deus, devemos enviar a mensagem do Senhor para o povo de Deus, para o seu povo, para aqueles que não são povos de Deus também. Ezequiel deixou bem claro, lá no capítulo 2, põe-te de pé que falarei contigo. Você vai falar as palavras que eu te ordenar, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Então nós damos graças a Deus porque o poder da palavra está aqui nesta noite. Está falando conosco através dos louvores, está falando conosco através da pregação. E Deus continuará falando até mesmo quando a gente sair deste culto, e iremos sair abençoados por Deus, porque Deus tem uma bênção para você nesta noite. Vamos entrar aqui na palavra do Senhor, abrir lá na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, primeira carta do apóstolo Paulo escrita a Timóteo, ao jovem Timóteo, no capítulo 3, versículo 14 e 15. Lembrando que aqui é uma carta pastoral dedicada à liderança da igreja, e Timóteo estava sendo preparado para liderar igrejas. Então Paulo estava instruindo ele. Capítulo 3, versículos 14 e 15. Louvado seja Deus. Diz assim a santa palavra do Senhor nesta noite: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Eu vou adiantar: o título da pregação nesta noite é a igreja do Deus vivo, conforme lemos aqui. É o título da pregação, a igreja do Deus vivo. Eu irei fazer aqui uma observação textual, que é bem interessante, a forma literária de ser escrita a Bíblia. Paulo era muito inteligente. Ele foi o último dos apóstolos,
que ele não questionando, mas ele fazendo uma observação do apostolado dele, ele falou: Deus nos colocou por último como apóstolo, como condenado à morte. Ele que carregou a maior carga, ele que mais trabalhou, ele foi o maior fundador de igrejas, e ele também escreveu 14 cartas do Antigo Testamento, dentro da cadeia, fora da cadeia, no deserto. Então a vida dele era pregar o Evangelho. Além dele pregar o Evangelho, ser o ganhador de almas, ele também é um escritor. E todo escritor precisa de ser diversificado na sua escrita. Então a gente observa que a Bíblia, por exemplo, de Gênesis a Apocalipse, ela vai se utilizar de diversos tipos de linguagem de escrita. Por exemplo, a Bíblia vai falar sobre linguagens simbólicas, figuradas, linguagens literais também. E ela vai falar também sobre metáforas, comparações. Eu vou citar um exemplo aqui para a gente ser bem prático. A Bíblia, ela vai se utilizar de uma linguagem pertencente ao campo da zoologia, que é o reino animal. Lá em João 10, vai falar do lobo e da ovelha. É uma linguagem que pertence ao mundo animal. O lobo representa os falsos pastores, os falsos mestres, os falsos ensinadores, os falsos profetas. E a ovelha representa o crente, o cristão. E a gente vê também, lá em Mateus 25, o bode e a ovelha, ou o cordeiro. O bode que representa os ímpios, aqueles que são indomáveis, insubmissos, aqueles que não se converteram a Deus, porque o bode é rebelde. E o cordeiro, ele é manso. Então a Bíblia vai se utilizar dessa linguagem para quem até mesmo trabalha, para quem é camponês, para quem trabalha em fazendas, por exemplo, que antigamente as pessoas não pertencentes ao urbanismo eram do campo. Então a Bíblia se utilizou dessa linguagem para poder sim a pessoa ter aquele entendimento prático e absorver a mensagem de Deus. A Bíblia também vai usar linguagem que pertence ao campo da astronomia, dos astros. Quando José teve um sonho, ele teve um sonho revelado por Deus que o sol, a lua e 12 estrelas se prostravam perante ele e representavam que a família dele ele iria servir ele. Então a gente vê como que a Bíblia ela tem uma linguagem muito rica, e ela vai também se utilizar da linguagem botânica das plantas, pertencente ao mundo das plantas. Lá em João 15, eu sou a videira verdadeira, Jesus dizendo, vocês são os ramos. Então a Bíblia ela vai me ensinar também em relação à linguagem de botânica, comparação, simbologia, o mundo das plantas. Ela vai falar a respeito do povo de Deus, que é o trigo, e que o ímpio é o joio, que não presta para nada, só presta para ser queimado. E a respeito, aproveitando João, se utilizando também dessa linguagem, ele vai falar em Mateus 3, que o machado já está posto ao pé da árvore. Toda árvore que não der bom fruto é cortada e lançada no fogo. Os profetas menores, eles vão denunciar os falsos profetas, vão falar assim, os melhores deles é os espinhos, eles são como árvores de espinhais. Então a Bíblia ela usa uma linguagem muito rica para nós. Então chegando aqui no capítulo 3, no qual lemos, Paulo ele vai se utilizar de uma linguagem arquitetônica, ou seja, pertencente ao mundo da construção civil, que ele vai falar a respeito da coluna. Mas, como eu disse sobre a linguagem bíblica, a maior língua que Deus pode te dar é o poder do Evangelho. É o que Isaías diz. Isaías 50, versículo 4, ele diz assim: o Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba seu tempo, dar uma boa palavra que ele quer estar cansado. O Senhor me desperta todas as manhãs, desperta meu ouvido, para que ouça como aqueles que aprendem. Então a maior linguagem que Deus pode te dar é o Evangelho, é o Evangelho da salvação. É a virtude, é a palavra, o que eu tinha falado aqui na minha introdução. Essa é a maior comunicação que você deve ter e que você deve buscar. É pregar o Evangelho, é anunciar a palavra do Senhor. E é o que Paulo tinha nos ensinado também. Irmãos,
Quando eu fui ter convosco, eu não fui com palavras de sabedoria humana para que o reino de Deus não fosse neutralizado, mas eu fui com o poder do Espírito. Por isso que Jesus Cristo nos ensinou em João 6, as minhas palavras são Espírito e vida. Então, por trás da palavra, de um texto bonito, de uma intelectualidade bonita, ou de um texto simples, estão as virtudes de Deus, as virtudes do Senhor. E é esta virtude que nós devemos absorver, que nós devemos buscar. Porque não adianta falar bonito, não adianta fazer teologia, não adianta estudar a Bíblia dias Apocalipse e não ter a virtude da palavra e não ter o Espírito Santo de Deus. Então esta é uma noite oportuna para a gente fazer um raciocínio espiritual, para buscar as virtudes da palavra, para Deus aprovar a sua comunicação, o poder da sua palavra, para que quando ela sair da sua boca, ela produza um resultado. Como está em Hebreus 4:12, ela é viva, ela é eficaz. Por isso que Deus escolhe os fracos para confundir os grandes, escolhe os loucos para confundir os sábios, escolhe as coisas vis e desprezíveis para confundir as coisas nobres. Então nós devemos tomar posse do poder da palavra do Senhor, da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, o poder do Evangelho, ele deve sair da boca da igreja. Como diz o salmista, que tem o ímpio em recitar meus mandamentos. Deus não escolheu o governo, Deus não escolheu o doutor, Deus não escolheu os grandes deste mundo para anunciar tua palavra. Deus escolheu a igreja. É a igreja que tem essa função. Por causa que Deus vai confirmar a palavra dele quando sair da boca da igreja. Ele não vai confirmar a palavra dele quando sai da boca de uma pessoa descomprometida. A palavra vai ser inútil, vai ser em vão. Não adianta só recitar. Tem que ter o poder do Espírito, que é a espada, que é a palavra do Senhor. E ele vai falar a grande função da igreja. Que a igreja, ela é a coluna, ela é a firmeza da verdade. Ela que dá a sustentabilidade. Ele vai trazer o exemplo de coluna. Paulo, ele era missionário, ele foi missionário. Ele fundou diversas igrejas, andou em vários reinos, em vários mundos, no mundo grego, no mundo romano, que predominavam naquela época. Então ele viajando pela Grécia, ele vai chegar na cidade de Atenas, que era uma das cidades mais idólatras daquela época. Então ele vai ver diversos templos, e ele vai observar as colunas, que sem coluna também não existe templo. Então ele vai escrever a sua carta baseada nos templos que ele estava vendo. Esse pilar, ele também tem o nome de coluna. Se quebrar essa coluna, esse pilar, cai viga, cai laje, cai tudo. Então é um exemplo muito prático do que é a igreja. A igreja que sustenta as coisas neste mundo em termos de moralidade e de espiritualidade. Por isso que chama coluna. E um exemplo muito importante que eu vou trazer para nós é a respeito de coluna, mas relacionado ao corpo humano. Se você tem os seus movimentos, se você tem a energia que percorre todo o seu corpo, ela vai passar pela sua coluna, pela sua espinha dorsal. Sem a sua coluna não existe movimento, não existe circulação de energia. Eu não estou falando de sangue. Porém, a sua coluna, ela é responsável para te sustentar, para te dar os movimentos e para circular todas as energias que envolvem o seu corpo. Essa coluna é chamada de espinha dorsal. Eu estou falando porque é de conhecimento público. Se você for estudar, até na escola ensina sobre isso. Que a sua coluna, ela é composta de 33 vértebras. De 33 vértebras. Isso significa o quê? Que se você ferir a sua coluna, ou se a sua coluna for lesionada na região lombar, você vai ficar paralítico, você não vai conseguir andar. Se ela for lesionada aqui na coluna cervical, você vai ficar tetraplégico, você vai movimentar só o pescoço. Acontece muito com pessoas envolvidas em acidente automobilístico, acidente de carro, acidente de moto, ou então pessoas que foram alvejadas por tiro, por arma de fogo. Então a gente vê que é a coluna que é responsável para sustentar o seu corpo. Então se tira a verdade da igreja, se tira a firmeza da igreja, a igreja ela não vai andar.
ela não vai se movimentar, ela não vai se articular, ela vai ficar inútil, improdutiva. Ela vai se tornar uma igreja que é uma igreja laodiceana, que é uma igreja mórbida, uma igreja doentia que não tem perna para caminhar. Infelizmente, a gente está vivendo num período em que a igreja está entrando nessa era da frieza global, da frieza espiritual, aonde Pedro vai denunciar no capítulo 2 de sua carta, que no fim dos tempos, muitos farão de vós negócios com palavras fingidas, pelos quais serão blasfemados o caminho da verdade, e muitos seguirão as suas dissoluções para a sua própria perdição. Então a gente vê que nós estamos vivendo em um período de frieza espiritual, de frigidez espiritual. A coluna, a espinha dorsal da igreja está sendo lesionada, está sendo danificada. Mas nós podemos reverter essa situação, porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. Romanos 12:5 fala que nós somos muitos, mas nós formamos apenas um corpo. E nós temos que cuidar dessa coluna. Você cuida dessa coluna andando na verdade de Deus, praticando a verdade, guardando a verdade. Não tenha medo de falar a verdade, não tenha medo de viver a verdade. E o que é a verdade? A verdade é tudo aquilo que faz oposição com aquilo que é mentira. A verdade é tudo aquilo que é correto, aquilo que é justo, aquilo que é honesto. Você deve viver essa verdade, porque Jesus disse em João 14:6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ele também vai nos falar, João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Doa quem doer, a verdade ela fere, mas nós precisamos de carregar essa verdade porque é a nossa função, é a nossa missão. Sem a verdade, a coluna da igreja ela vai ser lesionada, ela vai ser danificada, a igreja vai ficar paralítica, a igreja não vai andar, a igreja não vai progredir, ela não vai caminhar, ela não vai chegar aos céus, ela vai retroceder, ela vai rastejar. Por isso que a verdade, ela precisa estar presente no altar, ela precisa estar presente dentro da sua casa, no seu trabalho, aonde quer que você esteja. Você precisa estar com a verdade, você precisa ser correto, você precisa ser justo, você precisa ser sincero, você precisa ser uma pessoa que está de acordo com a palavra do Senhor, porque nós formamos o corpo de Cristo. Nós devemos ser essa coluna, nós devemos ser essa firmeza da verdade. E o que é o corpo de Cristo? O que é corpo? O corpo ele é formado através de membros interdependentes uns dos outros. Nós precisamos o que? Da unidade, da unificação. É óbvio que você não vai conseguir unir todas as igrejas, todas as denominações, mas precisamos, em partes, fazer a nossa parte. Glória a Deus! Que é carregar, fazer oposição à mentira, fazer oposição ao pecado, fazer oposição ao erro, fazer oposição ao engano, fazer oposição a tudo aquilo que não agrada a Deus. Porque, afinal de contas, nós somos a coluna, a firmeza da verdade do Senhor. Quando a Bíblia fala que a igreja é a coluna da verdade, o que ela está dizendo, mais para a gente ser mais prático ainda? Que nós somos o exemplo do mundo, em qualquer área, em qualquer sentido. Devemos ser exemplo na sabedoria da palavra, devemos ser exemplo nos dons espirituais, devemos ser exemplo de governo, de organização, de unidade. O mundo deve olhar para a igreja e deve enxergar Deus, deve enxergar aquilo que é justo, aquilo que é certo. Por isso que Jesus falou, ai do homem que produziu escândalo. A igreja deve se organizar, a igreja deve se unificar, deve ser exemplar. Tudo aquilo que o mundo quer saber, o que é certo e o que é errado, deve olhar para a igreja. É isso que Paulo está falando. Nós somos a carta escrita e lida por todos, e nós devemos ser o exemplo de Deus, porque nós somos a igreja do Senhor. Porque esta igreja, ela teve um preço muito grande ao ser formada, ao ser fundada. Ela teve um preço de sangue, não somente o sacrifício de Cristo, mas o sacrifício dos apóstolos, o sacrifício dos pais da igreja.
o sacrifício do povo. Quanto sangue não foi derramado para estarmos aqui como povo de Deus? Quantos outroras não pagaram o preço? Então nós também devemos pagar o preço. Nós devemos pagar o preço para carregar a verdade. Nós devemos pagar o preço para ser constituído como povo de Deus. Porque nós temos a promessa de Cristo. Olha o que é que Jesus disse a respeito da fundação da igreja. Porque antigamente não existia igreja. Era só o povo judeu e ponto final. Mas tivemos uma promessa. Porque a promessa gloriosa foi que a igreja ia ser estabelecida. Para ser estabelecida, ela deveria ser fundada, deveria ter uma preparação doutrinária antecipada. E por isso que no Antigo Testamento, Isaías e Jeremias profetizaram a respeito de Cristo e profetizaram a respeito de João Batista, que ele iria abrir o caminho. Voz do que clama no deserto, prepara o caminho para o meu Salvador. E Cristo viria como fundador. Então, chegando o dia de fundar a igreja, a gente observa lá em Mateus 16 que Cristo, indo a caminho de Cesareia de Filipe, juntamente com seus discípulos, ele parou e perguntou aos seus discípulos: o que diz os homens ser o Filho do Homem? Aí os discípulos, tomando a palavra, falou: mestre, eles falaram a Cristo: mestre, uns estão dizendo que o Senhor é Jeremias, outros estão dizendo que o Senhor é João Batista, outros estão dizendo que o Senhor é algum profeta que ressurgiu e está aí. Aí Jesus falou: tudo bem, mas e vocês? O que vocês dizem a respeito de mim? Aí Pedro, como sempre, sendo prudente, falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que havia de vir ao mundo. Aí que Jesus revela para ele o mistério: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, porque tu não revelou carne nem sangue, mas o meu Pai que estás no céu. Aí agora que ele vai fundar a igreja: a ti também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra que sou eu, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Cristo fundou e deu a garantia da sobrevivência da igreja. E qual a igreja que ele fundou? É lógico, ele fundou a igreja que não tinha placa. Esta igreja nós chamamos de igreja universal ou igreja global, que é a igreja interdenominacional, ou seja, é a igreja sem placa, composta pelos remidos de todas as eras, de todas as épocas, espalhada nos 4 cantos da terra. Esta é a igreja verdadeira. É a igreja que vai subir. É a igreja de Filadélfia, aquele que tem pouca força, mas não nega o nome. Aquele que tem pouca força, mas guarda a palavra da perseverança. Aquele que guarda o que tem, para que ninguém roube a coroa dele. Porque ele quer alcançar a promessa, ele quer carregar a verdade, ele quer carregar a santificação, ele quer prosseguir, ele quer fazer parte do corpo de Cristo. Porque nós temos a promessa. O mundo não pode vencer a igreja, política não pode vencer a igreja, ninguém pode vencer a igreja, porque a promessa do Senhor, e ela sobreviveu há mais de 2000 anos, e ela está aqui nesta noite glorificando o nome do Senhor. A igreja está aqui nesta noite se fortalecendo, a igreja está nesta noite se fortificando, a igreja está tendo as forças renovadas para prosseguir, a igreja está recebendo o conhecimento do Senhor, a igreja está recebendo o Espírito da graça, porque sem o Espírito da graça não tem como ser igreja. Nós somos a igreja do Senhor, por isso que nós glorificamos o nome do Senhor, por isso que nós buscamos a presença de Deus, por isso nós perseveramos, porque nós queremos fazer a diferença. Nós somos o único povo diferenciado nessa terra, e isso não é questão de orgulho, é questão de honra, é questão de responsabilidade, porque Pedro vai falar qual é a maior missão da igreja. 1 Pedro 2,9 diz: vós sois a raça eleita, o povo escolhido,
Vós sois o sacerdócio real, a nação santa, o povo exclusivo, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E você deve anunciar o que Deus fez na sua vida, o que Deus está fazendo na sua vida. Você precisa anunciar a luz do Senhor, a luz da graça, porque outrora nós não éramos igreja, andávamos desgarrados, como diz Efésios 2, estávamos perdidos no mundo, sem esperança, sem salvação. Mas Deus, pela sua grandiosíssima misericórdia, nos tem chamado, e um povo que não era povo se tornou povo. Antes andávamos desgarrados, sem direção. Agora nós temos a direção, sabemos quem somos. Somos a igreja do Senhor, somos o povo de Deus. Vede quão grande amor nos tem concedido ao Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Isso não vem de vós mesmos, é dom de Deus, é o dom da graça, é o dom da fé, é o dom da graça do Senhor. Ninguém pode ir contra a igreja do Senhor. Eu vou abrir um parênteses para falar nesta noite. Sei que o povo está indo atrás do seu direito, protestando. O povo está reivindicando ajuda militar. O povo está deixando as suas casas. Porém, a verdade dói. E a verdade nesta noite é que o povo de Deus, a igreja que está saindo para protestar, não está reconhecendo o seu poder. Não está reconhecendo, não sabe da energia espiritual que circula no seio da igreja, porque se soubessem, estariam em casa orando a Deus, se utilizando de poderes espirituais. Se uma pessoa estiver doente do outro lado do mundo, você não precisa de pegar um avião para ir lá orar para a pessoa, porque o poder espiritual não mede distância, não é limitado pelo espaço, pelo físico. E se você orar daqui, a pessoa recebe a cura do outro lado do mundo. Então você orando no monte, orando em casa, Deus entra no Congresso Nacional, Deus entra na cabeça de um militar, na cabeça de um político. É que a igreja está dividida. A igreja quer confiar mais no homem, mais nos poderes militares. E Paulo diz: as armas da nossa milícia, do nosso combate, não são carnais, mas espirituais e poderosas em Deus para destruir o povo de Deus. A igreja tem que saber se posicionar, porque em vão é o socorro do homem. E o salmista vai dizer: uns confiam em carros de guerras. Se fosse atualizada essa palavra, ela seria escrita: uns confiam em tanque de guerra, uns confiam em blindado, uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor. Uns encurvam-se e caem, mas nós permaneceremos de pé. É Deus que permanece com a igreja de pé, é Deus que segura nas mãos da igreja. Não é o homem, não é política. A igreja deve saber exercer a sua cidadania sem neutralizar a fé. É Deus que sustenta, é Deus que segura, é Cristo que deu a vida pela igreja. Não foi político, não foi homem, não foi mulher. Nós devemos reconhecer esse poder, nós devemos honrar esse poder, porque senão a igreja estará dividida, a igreja estará enfraquecida, a igreja estará lesionada. Vai buscar o socorro do homem para você ver se a coluna não vai ser lesionada, se não vai parar os movimentos. Nós devemos saber se utilizar dos poderes espirituais, do poder da oração. A oração de um justo pode muito nos seus efeitos. A Bíblia também me diz que os mistérios que esteve oculto nos séculos passados e em todas as gerações, agora é conhecido pela igreja, através da multiforme graça de Deus. Então é pela igreja, não é pelo homem. Vamos nos posicionar diante de Deus como povo de Deus, como povo santo, como igreja do Senhor. Vamos utilizar dos poderes que temos para destruir as fortalezas, doenças, enfermidades, intrigas, destruir tudo aquilo que for oposição. Você não precisa de ser um militante social, você não precisa de ser um militante político, você precisa de ser um militante espiritual, da fé, lembrando que pela fé muitos subjugaram reinos. Olha o que aconteceu com Eliseu. O exército subiram contra Israel, perseguiu Eliseu. Ele foi cercado por um exército.
por militares. O servo dele ficou desesperado. Senhor meu, agora nós vamos morrer. Como vamos vencer um exército desse? Eliseu falou: Senhor, abra o olho dele para ele enxergar o que eu estou enxergando. Ele foi e viu que tinha um exército maior ao redor dele. Por isso que ele venceu espiritualmente. Ele conseguiu ainda dominar um exército e falou: vocês vão entrar na cidade, e deu ordem para o rei, falou: vocês não vão matar nenhum deles, e vocês vão dar ele pão e água e vão dispensar ele. Então assim que ele venceu, através do poder espiritual, através do poder da oração. Ele não precisou de ficar lá pedindo ajuda para o exército resolver problema, do exército de Israel, não. Ele pediu a ajuda do Senhor. Então, em tempos de turbulência social política, dobre o seu joelho, apresente essa causa ao Senhor, que Deus vai livrar o seu país, Deus vai livrar a sua nação. Porque afinal de contas, Deus se faz presente em nosso Brasil. Esta é a missão da igreja. É uma missão espiritual, é uma missão social. É uma missão que você deve ali estar de madrugada, dobrando o seu joelho, intercedendo a favor do seu país, a favor da sua congregação local, a favor da sua vida espiritual, porque essas coisas são agradáveis a Deus, elas são agradáveis ao Senhor. E Paulo também, ele falando essas verdades, e ele estava sendo muito reprimido e censurado, ele disse para os Gálatas 4,16: irmãos, fiz inimigo de vocês dizendo a verdade? Tinha perguntado. Agora eu virei o inimigo querendo o bem de vocês por dizer a verdade? E eu encerro a minha pregação dizendo 2 Coríntios 13:8: nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade.